Imagine um super-herói, mas não qualquer um. Imagine um homem que tem autoridade para fechar as torneiras do céu por 3 anos. Um homem que enfrenta reis tiranos olhando nos olhos e que com uma simples oração faz fogo descer das nuvens e lamber um altar encharcado de água. Agora corta a cena. Imagine esse mesmo homem, menos de 24 horas depois, encolhido em posição fetal, debaixo de uma árvore, no meio do deserto, chorando compulsivamente e pedindo a Deus para tirar a sua própria vida. Você acha que isso é contraditório? Você acha que um homem de fé inabalável não pode ter um colapso emocional? Pois eu quero te apresentar Elias, talvez o maior profeta do Antigo Testamento. E a Bíblia, com sua honestidade brutal, não esconde o momento em que esse gigante quebrou. Se você já se sentiu culpado por estar exausto, se você já achou que era um cristão de segunda classe porque sua mente estava sombria, ou se você já teve vontade de simplesmente sumir, fique comigo. Nós não vamos apenas contar uma história hoje. Nós vamos abrir o prontuário médico de Elias e descobrir qual foi o tratamento que o próprio Deus prescreveu para um profeta que não queria mais viver. E eu te garanto, a cura não era o que você imagina. Vamos ser honestos por um minuto? Existe um pensamento secreto que ronda a cabeça de muitos de nós, especialmente daqueles que tentam fazer tudo certo. Você serve na igreja, você ajuda as pessoas, você é o pilar da sua família, você é o funcionário que resolve tudo. Por fora, você é o irmão forte, a irmã de oração. Mas por dentro, quando você coloca a cabeça no travesseiro, existe um cansaço que o sono não resolve. É um cansaço na alma. E aí vem a culpa. Uma voz sussurra no seu ouvido. Se você tivesse fé de verdade, não estaria se sentindo assim. Crente não fica triste, crente não tem ansiedade. E você começa a achar que Deus está decepcionado com você, que você falhou, que talvez fosse melhor nem estar mais aqui, porque você sente que não tem mais nada para oferecer. Se você já sentiu esse peso no peito, saiba que você está em boa companhia. Elias sentiu exatamente a mesma coisa. E o que vamos ver hoje é que Deus não tratou Elias como um rebelde, mas como um filho ferido. Neste vídeo, eu vou te entregar o que chamamos de o protocolo da caverna. Não é autoajuda barata e não é teologia da prosperidade. É uma análise passo a passo do capítulo 19 de 1 Reis. Vamos dissecar como Deus tirou Elias do fundo do poço. Você vai sair daqui com um mapa prático. Você vai entender que às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer é tirar um cochilo e comer um bom lanche. Parece brincadeira? Não é. É Bíblia. Vamos entender como o Criador conserta a criatura. Para entender o colapso, precisamos olhar para o que aconteceu um dia antes. Abra sua Bíblia ou anote aí. 1 Reis, capítulo 18. Elias estava no auge. Ele acabou de desafiar 450 profetas do deus falso Baal no Monte Carmelo. Foi uma batalha espiritual épica. Deus respondeu com fogo. O povo se prostrou. Elias, cheio de adrenalina divina, orou e a chuva voltou a cair depois de 3 anos de seca. E tem um detalhe que a gente esquece. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 46, diz que a mão do Senhor veio sobre Elias e ele correu a pé à frente da carruagem do rei Acabe até a entrada de Jezreel. O homem correu dezenas de quilômetros mais rápido que cavalos, e ele era uma máquina de fé e força física. Mas aí chega o capítulo 19. A rainha Jezabel, uma mulher perversa, manda um recado para Elias dizendo: amanhã, a esta hora, eu vou fazer com você o mesmo que eu fiz com os profetas de Baal. Eu vou te matar. A lógica humana diria: peraí, Elias, você acabou de ver Deus queimar pedras com fogo do céu. Você acha que Deus não dá conta de uma rainha furiosa? Mas o texto diz que Elias teve medo, levantou-se e fugiu para salvar a vida. Aqui entra uma lição vital. O grande pregador Charles Spurgeon, que inclusive lutou contra a depressão a vida inteira, dizia algo profundo sobre isso. Ele dizia que a carne forte pode suportar muito, mas a carne fraca derruba o espírito forte. Elias não perdeu a fé teológica, ele perdeu a força biológica. Ele estava drenado. Depois do pico de adrenalina da vitória, veio o vale da exaustão. Nós somos pó.
e às vezes esquecemos disso. Elias caminha um dia inteiro pelo deserto. Ele deixa seu servo para trás. Ele se isola. Ele se senta debaixo de um zimbro, que é um arbusto do deserto, e faz a oração mais chocante de sua vida. Veja o que diz 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Basta, toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Vamos aprofundar nisso. Por que ele diz, não sou melhor que meus pais? Aqui está a raiz do problema emocional de Elias, a expectativa messiânica. Elias achava que com aquele milagre no Monte Carmelo, ele iria converter Israel inteiro sozinho. Ele achava que seria o grande reformador que seus antepassados não conseguiram ser. Mas quando ele viu que a ameaça continuou, ele desabou. Ele atrelou a identidade dele ao sucesso do ministério dele. Ele pensou, se eu não conseguir mudar o país, minha vida não vale nada. Eu sou um fracasso inútil. Muitas vezes a nossa exaustão vem daí. Nós tentamos carregar o mundo nas costas. Nós achamos que se não resolvermos os problemas da família ou da empresa, somos um lixo. Elias estava com a síndrome de Atlas, tentando segurar o céu sozinho. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sabia que Elias não precisava de uma aula de teologia naquele momento. Ele precisava de descanso. Pense comigo. Como você reagiria se tivesse dado todo o poder a um soldado e, na primeira ameaça, ele largasse a espada e fugisse chorando? Talvez você gritasse, levanta daí, soldado frouxo, onde está sua fé? É assim que muitos líderes religiosos tratam a depressão hoje. Mas observe a didática de Deus. Deus não manda um raio, Deus não manda uma repreensão severa, Deus não manda ele ler o Pentateuco 3 vezes. Deus envia um anjo. Mas esse anjo não vem com uma espada de fogo, ele vem como um garçom. Aqui nós precisamos desenhar para o nosso cérebro entender. Imagine que você é um bonequinho feito de 3 partes, como um sistema integrado: o corpo, a alma e o espírito. Quando o seu tanque físico entra na reserva, começa a piscar uma luz vermelha no painel. Se você ignora isso, o sistema entra em colapso. O seu tanque emocional começa a vazar. E quando o corpo e a emoção estão destruídos, o seu espírito fica surdo. É muito difícil orar com clareza quando você não dorme há 3 dias e está com o cortisol explodindo nas veias. Deus, o engenheiro que nos criou, conhece a nossa estrutura. No Salmo 103, versículo 14, diz: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então Deus inicia o protocolo da caverna. Ele vai tratar as 3 áreas, mas na ordem certa. Primeiro o corpo, depois a mente e, por último, o espírito. Veja o versículo 5 de 1 Reis 19. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Elias olha e vê um pão cozido sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele come, bebe e volta a dormir. O anjo volta uma segunda vez, toca nele e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Note isso, Deus permitiu que Elias dormisse. Deus alimentou Elias. O primeiro passo para sair do buraco espiritual muitas vezes é puramente biológico. Você está dormindo o suficiente? Você está se alimentando? Ou você está tentando expulsar um demônio de cansaço que só sai com 8 horas de sono? Deus não acelerou o processo. Ele deixou Elias descansar. Isso quebra todo o nosso orgulho religioso. Às vezes, a coisa mais santa que você pode fazer hoje é desligar o celular, comer uma comida saudável e dormir. O corpo é o templo do espírito. Se o templo está rachando, é difícil celebrar o culto lá dentro. Depois de 40 dias de caminhada, fortalecido pela comida, Elias chega a uma caverna no Monte Horebe. E aí Deus faz a pergunta terapêutica no versículo 9. Que fazes aqui, Elias? Deus sabia a resposta? Claro que sabia. Deus é onisciente. Então por que perguntar? Porque Elias precisava falar. Ele precisava vomitar aquela angústia. E veja a resposta de Elias no versículo 10. Ele é reclamão. Ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança.
Mataram os teus profetas e só eu fiquei, e buscam minha vida para me tirarem. Elias está se vitimizando. Ele está exagerando, pois ele não era o único, como veremos depois. Mas Deus não interrompe. Deus ouve. O segundo passo da cura é a oração honesta. Deus aguenta a sua frustração. Você pode chegar para Deus e dizer: Pai, eu estou com raiva. Eu estou me sentindo injustiçado. Eu não aguento mais. Isso não é pecado, isso é relacionamento. Jó fez isso. Davi fez isso nos Salmos. Tire a máscara de supercrente na frente de Deus. Ele quer a verdade do seu coração. Agora vem a parte mais linda. Deus manda Elias sair da caverna. Começa um show de efeitos especiais da natureza. Primeiro, um vento fortíssimo que fendia montanhas e quebrava pedras. O texto diz: mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. O chão tremeu, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo abrasador, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. Algumas traduções dizem um cício tranquilo, ou o som de um suave silêncio. E quando Elias ouviu isso, ele cobriu o rosto com o manto e saiu. Foi ali que Elias encontrou Deus. O que isso nos ensina? Elias estava viciado no barulho, no movimento, no fogo do Carmelo. Ele achava que Deus só estava no extraordinário, no milagre explosivo. Mas Deus precisava ensinar a ele que a graça não grita, a graça sussurra. Para sair da crise, você precisa baixar o volume. Você precisa reaprender a ouvir Deus na quietude, na leitura calma da palavra, na brisa suave da manhã, e não apenas nos grandes eventos ou na correria do ativismo. Deus queria intimidade, não apenas performance. Depois que Elias foi restaurado fisicamente e ouviu a voz suave de Deus, Deus lhe dá novas ordens. Mas junto com as ordens, Deus corrige a visão distorcida de Elias. Deus diz essencialmente: Elias, volta pelo teu caminho, unge a Hazael, unge a Jeú, e unge a Eliseu para ser profeta em seu lugar. E Deus completa no versículo 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Lembra que Elias disse: só eu fiquei? Deus diz: não, você errou a conta por 7.000. A depressão nos isola e nos faz acreditar que estamos sozinhos no universo. A mentira do isolamento é poderosa, mas a cura final envolve voltar para a comunidade. Deus dá a Elias um amigo, um sucessor, Eliseu. Deus dá a ele uma tarefa nova, mas agora compartilhada. Você não foi feito para andar sozinho. Se você está na caverna, o último passo para sair é buscar ajuda, é ter um Eliseu ao seu lado, é saber que existem outros 7.000 que também estão na luta. Não carregue o berdo sozinho. Elias teve seu momento de angústia debaixo de uma árvore, pedindo para morrer. Séculos depois, outro homem estaria em agonia debaixo de árvores num jardim chamado Getsêmani, Jesus Cristo. Elias pediu para morrer para escapar do sofrimento. Jesus escolheu morrer para entrar no sofrimento e nos salvar dele. Elias foi alimentado por um anjo para ter força. Jesus foi servido por anjos no deserto e depois se tornou o próprio pão da vida, para que nós nunca mais tivéssemos fome espiritual. Se hoje você se sente como Elias, cansado, sobrecarregado, achando que o peso do mundo está nas suas costas, ouça o convite daquele que é maior que Elias. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave. Se o que você está carregando está destruindo os seus ombros, esmagando sua alegria e te fazendo querer morrer, é muito provável que você esteja carregando um peso que não é de Deus. É um peso que o mundo colocou ou que você mesmo colocou. Solte esse peso na cruz hoje. Coma, durma, desabafe com Deus, ouça o silêncio
e aceite a ajuda de irmãos. O Deus de Elias ainda é o mesmo, e ele não desistiu de você. Se essa mensagem falou ao seu coração e você conhece alguém que está na caverna, envie este vídeo como um abraço de Deus para essa pessoa. Não se esqueça de se inscrever para continuarmos aprendendo juntos, 2 palitos de cada vez. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Até a próxima.